causa disso. Famílias inteiras foram destruídas, casamentos, houve separação por causa de uma palavra mal colocada e mal falada. Então, assim como essas florestas, esses fogos que ocorrem por aí, a língua também tem o poder de causar destruição, tanto quanto esse fogo. A língua é fogo, porque queima. O fogo dói, o fogo destrói, o fogo mata. E Tiago continua dizendo assim: a língua é fogo. Interessante que ele não está fazendo uma comparação aqui. Ele não está fazendo uma comparação, ele está fazendo uma afirmação. A língua é fogo. A língua também é um fogo. Isso aqui não é uma comparação, é uma afirmação. É um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Então a chama causada pela língua, pela palavra mal falada, mal colocada, pode fazer o corpo inteiro perecer, inclusive perecer no inferno. Quantos assassinatos já ocorreram, né, irmãos? Quantos assassinatos já ocorreram porque houve uma acusação, alguém falou uma palavra, aquela pessoa não devia, o outro quis se vingar, foi lá e matou, depois descobriu que a pessoa era inocente. Olha o prejuízo que isso causou. Quantos assassinatos, quantas guerras, quantos males foram produzidos por causa da língua. Então a língua, ela tem um veneno mortal. A língua é como fogo, porque ela causa mentira, ela causa o perjúrio, ela causa a acusação, ela causa a maledicência e ela causa a fofoca. E isso destrói. Se tem uma coisa que destrói uma igreja, irmão, é a tal da fofoca. Mas graças a Deus que aqui em Marechal não tem, porque eu já fiz o teste terça-feira passada e não apareceu ninguém. E eu vou perguntar de novo, porque eu sei que hoje não vieram os fofoqueiros, não estão aqui, né? Tem algum fofoqueiro aí? Levanta a mão. Graças a Deus que não tem. Então está provado mais uma vez que nós aqui estamos de parabéns. Agora sabe o que vai acontecer com ela? Versículo 6: como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, a pessoa que faz a fofoca, ela está se condenando ao inferno, porque lá no céu não vai entrar fofoqueiro, viu, irmão? Não vai, lá não tem lugar para esse tipo de gente. Então vai ser condenada ao inferno. Por quê? Porque a língua, quando ela é mal usada, ela é um instrumento do diabo, é um instrumento do inimigo, que usa as pessoas para criar problemas dentro da igreja, dentro da família, no casamento, no trabalho, enfim, onde tem o ser humano. Então ela contamina, ela destrói, ela é um fogo, uma fagulha tão pequena que incendeia uma selva inteira. É por isso que nós precisamos ter cuidado, irmãos. Pensar antes de falar, e às vezes quando você pensa bem, às vezes não é nem necessário falar. Eu disse aqui que há algumas verdades que não devem ser ditas, porque tem verdade que às vezes machuca, né? Tem verdade que machuca. Uma certa feita, uma irmã quis corrigir um pastor, e o pastor disse assim: olha, irmã, nem toda verdade deve ser dita. Ela falou: não, pastor, eu não concordo com o senhor. Eu não concordo, porque toda verdade tem que ser dita. E o pastor disse: não, irmã, se toda verdade for falada, vai machucar alguém. Alguma verdade pode machucar. E a irmã que estava falando tinha um papo bem grande assim, sabe? E como é que eu vou dizer que a senhora é papuda, irmã? Não posso falar isso. E aí a irmã ficou sem jeito, né? Então nem toda verdade deve ser dita. Às vezes é melhor segurar um pouquinho, porque às vezes a verdade machuca. E a própria irmã que estava corrigindo o pastor tinha esse pequeno defeito. Você está entendendo, irmão, que nem toda verdade deve ser dita? Esse é um provérbio dinamarquês, mas é também da Bíblia. Ah, mas eu só prego a verdade. Graças a Deus temos que pregar a verdade mesmo, mas algumas verdades às vezes tem que segurar um pouquinho. Então a pessoa que faz mau uso da língua é
está sendo um instrumento de Satanás. Veja aqui, irmãos, o versículo 7 e também o 8. Pois toda espécie de feras, eu vou ler nessa versão que eu tenho aqui, porque eu fiz o esboço dentro dessa interpretação. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelos seres humanos. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Vou analisar aqui com os irmãos que a língua é indomável. Isto é uma realidade. Tiago está usando agora esta referência. Ninguém consegue domar a língua. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, deu autorização para o homem dar nome para os animais, deu autorização para o homem domar os animais, e de fato o homem consegue domar os animais terrestres, os aéreos, os aquáticos, está tudo assim, sob o domínio do homem. O homem tem esse governo, o homem tem essa autorização dada por Deus, ele consegue domar, conforme está lá, toda espécie de seres, animais, répteis, aves, está no domínio do homem. Então ele tem essa habilidade concedida pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, é que o mesmo homem que consegue domar todas essas feras, todos esses animais, ele não consegue domar a sua própria língua. Ele não consegue domar. Pois aqui no versículo que nós lemos, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ninguém, irmãos, ninguém aqui é capaz de domar a sua língua. Ninguém. Eu poderia perguntar se tem alguém aqui, eu tenho certeza que ninguém iria se manifestar. Nem nós aqui na igreja, nem quem está assistindo lá do outro lado da internet, ninguém consegue domar a sua língua. O dia que ele conseguir domar a sua língua, ele vai ser um homem perfeito, ou uma mulher perfeita, e nunca vai acontecer isso. Agora interessante, o homem consegue domar todos esses animais, mas não consegue domar a sua própria língua. Quem é que nunca tropeçou no falar aqui? Que às vezes precisou pedir perdão, pedir desculpas, porque em algum momento você falou para a esposa, para o esposo, para o pai, para a mãe, para os filhos. Em algum momento alguém já passou por isso. No momento de euforia, de nervosismo, de agitação, você falou alguma palavra e esta palavra machucou alguém, essa palavra feriu alguém. Eu citei o exemplo aqui na terça passada como uma flecha. Quando você lança a flecha, você não consegue pegá-la mais. Uma palavra mal falada, ela pode atingir o coração de alguém, machucar, ferir e sangrar. É como um saco de penas levado a uma montanha num dia bem ventoso. Você solta o saco de penas e depois você não consegue recolhê-las mais na totalidade. Assim, uma palavra maldita, mal falada, ela vai, ela fere, e quem apanha nunca esquece, né, irmãos? Às vezes quem falou pode até esquecer, mas quem recebeu aquela flechada, às vezes vai passar anos e anos, talvez nem fala, mas vai ficar remoendo aquilo vai torturando, aquilo vai machucando. E talvez eu esteja pregando para alguém aqui hoje que esteja com o coração ferido por alguma palavra que alguém lhe atingiu. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Eu vou orar por você esta noite, porque Deus está falando isso ao meu coração agora. Alguém vai sair daqui curado hoje, viu, irmão? Porque o Espírito de Deus me revela um coração sangrando aí, por algumas palavras que vieram como flechas, lhe atingiram, e já faz tempo, viu? E hoje qualquer palavrinha que vem parecida com aquela sangra mais ainda. Mas eu creio que em nome de Jesus alguém vai sair curado aqui hoje e vai sair liberto desse mal. Esse mal não vai te incomodar mais. Deus está mandando eu orar por alguém aqui hoje. Você crê nessa palavra profética, irmão? Porque é preciso crer para Deus operar na sua vida.
Então quem leva a paulada, quem é atingido pelas palavras, sofre muito, e às vezes não esquece. Mas no momento que você perdoar, você não vai mais sofrer. Vai até lembrar, né, irmão? Porque nós não temos amnésia. Mas não vai mais sofrer por essa palavra que um dia te machucou. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado. A língua é indomável. Você quer ver quando começa daquela coceirinha? Sabe aquela coceirinha na ponta da língua? Eu vou falar, eu falo, porque eu sou de falar. Cuidado, irmão, quando essa coceirinha passa um remedinho ali e não fala não, viu? Eu vou falar. E hoje não se fala só com a boca, né? Se fala com o dedo também. Eu vou falar, pá, 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 pá. Soltou uma flecha. E para recolher essa flecha? Porque ela já alcançou horizontes que não vai ter mais condições de você ir lá e trazer de volta. Por mais que você excluiu, por mais que você pediu perdão, mas já chegou lá e atingiu alguém. E esse alguém vai ficar ferido e machucado. Então nós precisamos ter muito cuidado. A língua é indomável, mas nós precisamos ter muito cuidado. Algumas coisas eu aprendi com Sócrates. Eu não sou adepto da filosofia, já estudei filosofia, mas um crente, se não estiver enraizado na palavra e ele estudar filosofia, ele vira ateu. Porque a filosofia hoje está muito corrompida, ela desacredita na palavra de Deus. Mas uma pessoa que dá uma lição para nós é Sócrates. Quando as pessoas o procuravam para falar alguma coisa para ele, para falar de alguém para ele, antes tinha que passar pela peneira. 3 peneiras pelo menos passava para poder chegar até ele, para poder contar. Se não passasse pela primeira peneira, já podia encerrar por ali mesmo. Ó Sócrates, eu vim aqui para falar algo para você do irmão fulano tal, né? Ou do fulano, da fulana. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu vou abrir um parênteses aqui antes de continuar falando de Sócrates. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com pessoas que costumam quase todo dia trazer notícias para você de determinadas pessoas, né? Aquele chamado correio sem fio. Ele todo dia, ele tem alguma coisa para falar de alguém para você. Fica esperto. Cuidado. Porque daqui a pouco ele vai estar falando de você também. Então essas pessoas, elas quando vêm para nos informar de alguém, elas querem nos colocar a par da situação de alguém, só que junto com a informação vem uma dosagem de veneno, que às vezes você vê ela esguinchando assim pelo cantinho da boca. Quando você conversa com a pessoa, você já percebe, ó, o veneninho está ali, ó. E a língua é um veneno mortal, viu, irmão? Chega a esguinchar. É assim ou não é, irmão? Ou é só eu que consigo fazer essa leitura? Eu fico esperto, irmão, com pessoa que todos os dias quer trazer uma informação de alguém, tá? Aliás, é o pecado que Deus mais abomina, não é? Aprendemos terça-feira aqui. 6 coisas o Senhor odeia, né, ou aborrece, isso. E a 7ª, a sua alma abomina. Qual que é a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. Semeia contendas entre os irmãos. Ó, pastor, vou contar para o senhor, mas o senhor não conta para ninguém. Pelo amor de Deus, não envolve meu nome não. Ora, que situação delicada que eu fico, né, irmão? E às vezes essa fofoquinha começa até num pedido de oração, sabia, irmão? Se a pessoa não souber fazer um pedido de oração, ele pode até incriminar alguém. Ô, pastor, vamos orar para o fulano de tal, o casamento dele está acabado. O casamento dele está uma desgraça. Já aconteceu isso, irmão. Às vezes só o casal que está sabendo. Aí o irmão chegou, pastor, vamos orar para o fulano de tal, o casamento dele está uma ruína. E aí começa a descrever a vida do casal, né? E às vezes tem aquele que às vezes na hora de orar, se ele orar alto e não tiver cuidado nessa hora, eu já ouvi isso acontecendo também, de alguém orar alto e dizer assim, oh meu Deus, tenha misericórdia de fulano de tal, ele não merece estar sendo traído pela esposa. Ó, ó a linguinha, né? Vigia, varão. Já pensou, irmão? Aí todo mundo para de orar só para escutar a oração do irmão. De quem que ele está falando, né? E às vezes cita nome. Cita o nome do indivíduo. Aí acabou com a vida dele, né? Acabou. Acabou com o sujeito. Jogou farofa no ventilador.
E a gente às vezes acaba ficando curioso para querer saber quem é. Então, se você for alto por alguém assim, irmão, cuidado, não cita nome não conta o defeito não, porque você pode estar aí arrebentando com a vida dele, viu? Ou dela, né? Destruindo a reputação dele ou dela. Então, voltando aqui ao caso de Sócrates. Quando alguém chegava para ele para dizer alguma coisa, falar mal de alguém, a primeira peneira que ele usava era esta: isto que você está me falando é verdade? Aí a pessoa dizia assim: eu acho que é. Pô, então você não tem certeza. Mas quem me falou disse que é verdade. Ah, então você está recebendo já uma informação de segunda mão. Por aí ele já cortava o sujeito, não passava nem na primeira peneira. A segunda peneira que ele usava: você está vindo falar de fulano de tal? Me diga uma coisa, você já falou com ele? Não falei. Então primeiro vai falar com ele ou com ela, depois você volta aqui falar comigo, porque você vai estar falando dela para mim, e é ela quem precisa ouvir isso aí. Claro que não vai levar tudo isso à risca, né, irmãos? Porque senão a gente não vai resolver nenhum problema aí. Terceira peneira: isso que você vai me contar vai ajudar a resolver o problema dela? Se resolver, nós vamos então sentar e conversar, porque se não ajudar, nem me conte, porque eu não tenho interesse de saber da vida de ninguém. É claro que Sócrates não era crente, né, irmão? Só que o método de Sócrates vale para nós hoje, viu? Vale para nós. Quando alguém chegar a contar uma fofoquinha de um irmão para você, chama ele para orar pelo menos 1 hora de joelho antes, irmão. Pelo menos 1 hora. Irmão, vamos orar 1 hora aqui de joelho para ver o que é que Deus vai falar com a gente aqui. Para Deus ter misericórdia do fulano que você quer falar para mim. Você aceita o desafio assim, irmão? Ninguém mais vai chegar a falar mais nada para você, viu? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado com os portadores de notícias da vida dos outros, porque essa língua aqui, irmão, muitas vezes dá aquela coceirinha. Eu vou falar, entendeu? E aqui diz que uma língua rebelde é como um cavalo que não se doma, é um navio sem leme. E diz mais: a língua também, além de ser fogo, a língua é um veneno. Não é o que diz lá o versículo 8? Um veneno mortífero. Porque tem veneno que não é mortífero, viu, irmãos? Tem veneno que a pessoa toma ele, ingere ele, mas ele não vai matar a pessoa. Ele vai deixar a pessoa doente, vai trazer consequências. Mas tem veneno que não mata. Só que esse veneno da língua aqui, ele é mortífero. Ele mata mesmo, mata de verdade. Pode ser uma pequena dose, viu, irmão? O veneno é mortal. Uma palavrinha mal falada, maldita, ela vai entrar no coração de alguém e pode matar esse alguém, tirar a sua reputação, a sua honra. Então uma pequena dose desse veneno mata, destrói. É aquele veneno que vaza, que esguincha, que sai pelos cantos da boca. Alguém disse que a fera mais peçonhenta do mundo está escondida atrás da toca dos dentes. Ele falou isso? É isso aí, exatamente, é a frase dele. E é bem verdade, não é, irmãos? Então nós precisamos ter muito cuidado. Apesar que alguns dizem aí que a língua de uns é muito grande, né? Eu disse aqui na terça, vou repetir: fulano ou fulana, quando morrer, tem que colocar 2 caixões, um para o corpo e outro para a língua. Não sei se isso é verdade, não sei se procede. Alguém disse que se puxar a língua para fora, diz que dá mais de metro. Não sei se também isso é verdade, né? Acho que isso não condiz com a realidade. Mas tem uns por aí que a língua arrasta muito longe mesmo. Então uma pequena dose mata. E nós precisamos ter cuidado com a nossa língua. Veja aqui, irmãos, você pode imaginar uma cobra venenosa. Pensa em uma cobra venenosa. Jararaca, cascavel, piton é venenosa? Acho que essa não é tão venenosa. Acho que não, né? A urutu, coral. Vocês estão vendo? Olha quantas cobras venenosas aí.
que os irmãos estão citando. Agora pensa na língua, é mais venenosa do que a pior cobra venenosa. É uma peçonha mortal. Está aqui no texto. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então veja o perigo que nós temos dentro de nós, se nós não tivermos cuidado. E outra coisa, irmãos, aqui no versículo 9, no versículo 10, ele está usando outra figura, que é a incoerência da língua. Veja o versículo 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Versículo 10: de uma só boca procede bênção e maldição, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então Tiago está usando aqui, duas realidades, e ao mesmo tempo ele faz uma exortação. Quais são as duas realidades que ele usa aqui? A língua é incoerente. O que ele está dizendo com a língua incoerente? Ou seja, a mesma boca que nós estamos aqui, adorando a Deus, aqui dentro desse templo, daqui a pouco lá no pátio estamos falando mal do irmão, ou lá na rua, ou lá em casa, ou no trabalho, a gente vai falar mal do irmão, mal do obreiro, mal da irmã do círculo de oração, mal do jovem, do adolescente e assim por diante. Incoerência. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. A boca que adora a Deus, que está aqui louvando ao Senhor, cantando, pregando, orando, vai estar daqui a pouco, depois dessa porta, falando mal do seu irmão, que é semelhança de quem? De Deus, conforme está lá no texto. Amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então acabou de bendizer a Deus e agora está amaldiçoando alguém. Então isso é incoerência. E também fala da inconsistência, ou seja, de uma mesma língua procede bênçãos e maldição. Isso é também uma inconsistência, isso é também uma incoerência. Eu abençoo meu irmão, mas se ele não me agradar, eu vou amaldiçoá-lo. Será que é certo isso, irmão? Nós fomos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Então esta é uma realidade, essa incoerência, essa inconsistência existe em nós, mas não é isso que Deus quer de nós, não é conveniente, conforme diz, meus irmãos. E ele está falando com crentes aqui, viu, irmão? Não é com os ímpios, não é com os pagãos, crentes. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então qual é a exortação que ele está dizendo? Olha, irmãos, vocês não podem proceder assim. Alguém diz assim, não, mas eu falo mesmo. Eu falo, estou nem aí. Hashtag pronto, falei. Isso é perigoso, irmão. Ele fala e sai correndo, né? Porque hoje atrás das redes sociais tem muita gente valente, e você olha assim, é uma fera, né? E depois na realidade vira um cordeirinho. Então é muito perigoso esse negócio, eu vou falar, ninguém tem nada a ver com isso, eu falo o que eu quiser. Tem sim, irmão, claro que tem a ver com isso. O que é que a Bíblia diz? De aquele que não sabe domar a sua língua, aquele que não refreia a sua língua, está enganando o quê? A quem? A si mesmo, enganando o seu próprio coração, e a sua religião é o quê? É vã. Então aquele que fala o que bem quer, fala mesmo, vou falar, a sua religião é vã. Então é preciso refrear a língua, por mais que a gente não tenha o domínio total dela, mas é preciso usar o freio. Opa, eu vou puxar aqui, porque isso eu não posso falar. Imagina o estrago que eu vou causar nessa igreja se eu falar certas coisas. Porque se você for falar tudo que está aqui nessa cacholinha, meu irmão, você está perdido. Tudo que você pensa, tudo que está no seu coração. Então você está enganando o seu próprio coração quando você não refreia a sua língua. Então o que Tiago está dizendo aqui nesse contexto geral? Se a língua tem poder de dirigir, como o freio do cavalo, como o leme do navio, se a língua tem o poder de destruir, como o fogo e o veneno que acabamos de citar aqui, esta mesma língua também pode se deleitar
quando você abençoa o seu irmão, quando você ora pelo seu irmão para abençoar, porque é bem dizer, não é abençoar e amaldiçoar, é bem dizer e abençoar. E aqui ele cita o versículo 11 e o versículo 12, eu vou usar esses dois versículos para a gente finalizar esse estudo. A seguinte leitura: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Pode, irmão, da mesma fonte jorrar o que é doce e amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Tampouco a fonte de água salgada produzirá água doce. Então agora ele muda as figuras. Ele está usando aqui quais figuras? A figura da fonte. De uma mesma fonte, está usando aqui a boca de uma mesma fonte. Não pode jorrar água doce e água amarga. Você não pode abençoar e você não pode amaldiçoar. Ou você abençoa ou você amaldiçoa. Mas o contexto diz que é para você bem dizer e é para você abençoar. O que é bem dizer? É falar bem. E abençoar? É abençoar, é desejar as bênçãos de Deus para a vida do seu irmão. Então, se você não puder falar bem do seu irmão, não fale mal, pelo amor de Deus. Esta é a palavra que eu deixo para os irmãos. Então não se pode jorrar água doce e amarga de uma mesma fonte. Quando o povo de Israel entrou no deserto, e eles estavam com aquela sede, e foram para a fonte beber água, eles não puderam beber água, porque a água estava amarga. Vou esperar aqui 15 minutos, porque daqui a pouco vai começar a jorrar água doce. Não, não existe. De uma mesma fonte não sai água doce e amarga, conforme diz o texto. Daqui a pouco ele vai dizer água doce e salgada. Ele usa as duas versões ali. Não se pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água salgada. E agora ele começa então a usar a figura da árvore. Irmão, se de uma fonte não pode jorrar água doce, será que da nossa boca pode jorrar bênçãos e maldições? Um crente que louva a Deus aqui na igreja, ele louva a Deus, ele adora o Senhor com os hinos maravilhosos, sacros, mas lá fora ele gosta de cantar uma musiquinha mundana. Eu sei que aqui não tem, graças a Deus não tem. Vou perguntar, tem algum que gosta de cantar uma musiquinha lá fora? Não tem, né? Graças a Deus que não tem. Nem de escutar, né, irmão? Colocar no fonezinho assim, ó, uma musiquinha que mexe com o corpo, também não tem, né? Só você e Deus sabe. Então não se pode jorrar de uma mesma fonte água doce e amarga, água doce e salgada. Essa boca aqui que adora a Deus não pode estar adorando o diabo. Essa mesma boca que está abençoando os irmãos não pode estar amaldiçoando os nossos irmãos. Não se pode jorrar água doce e salgada de uma mesma fonte. A língua que abençoa não pode amaldiçoar. Então use a tua língua para abençoar em nome de Jesus, porque quem abençoar, abençoado será. Quem abençoar, abençoado será. Aleluia. Então veja a figura da árvore que está no versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? A figueira produz o que, irmãos? A figueira, figos. Não é fígado não, viu, irmão? Fígado é de boi, de porco, é figo, tá? Então a figueira produz figo. E o que é que produz a oliveira? Azeitona. E a videira produz o que? Uva. Ou seja, você não vai colher azeitona de figueira, porque ela vai produzir segundo a sua espécie. E nós, irmãos, e nós que um dia fomos salvos por Jesus, fomos regenerados por Ele, transformados por Ele, abandonamos o velho homem, a velha mulher, aquela que outrora xingava, gostava de xingar, quando abria a boca era só para falar palavrão.
Hoje você é nova criatura, lavado e remido no sangue de Jesus. Quando você abre a tua boca é para glorificar o nome do Senhor, é para abençoar o seu irmão, é para exaltar aquele que está no trono. É isso que o texto está nos ensinando. Com a mesma boca você pode abençoar o seu irmão. Então nós temos que acabar com essa incoerência, porque Tiago está dizendo, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então nós precisamos falar como Davi, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença. Que você, irmão, ao abrir a sua boca, você possa curar alguém que está doente, alguém que está sofrendo, que as tuas palavras sejam terapêuticas para quem está precisando, viu, irmão? Que alguém ao chegar perto de você, ao ouvir você falar, possa sentir-se alegre, feliz, porque saem palavras abençoadoras dos seus lábios, palavras que edificam, palavras que fortalecem. Que a nossa língua possa ter o remédio e não o veneno. Eu quero orar com você esta noite. Coloca-se em pé nesse momento, irmãos, a gente não fazer muito atropelado, né? Temos apenas 10 minutinhos. Eu quero que você seja construtor de pontes e não de abismos. Eu quero que você seja um pacificador e não um gerador de conflitos. Posso contar com você, irmão? Aleluia. As pessoas que você abençoar com a tua palavra, com a tua boca, as bênçãos de Deus virão de forma abundante sobre a sua vida. Aleluia. Você sabia que as palavras têm poder? Tem poder para matar e tem poder para dar vida. Que as nossas palavras possam produzir vida. Aleluia. Vida com abundância. Eu vou orar por você esta noite. Eu vou abençoar você e a sua casa. Pastor, não estou aguentando meu filho mais, minha filha está numa rebeldia só fala palavrão. Deus vai visitar a sua casa por esses dias. Eu estou sendo um profeta de Deus para alguém aqui agora. Deus vai tocar lá naquela língua e vai dizer assim, essa língua aí foi para me louvar, viu? Para me exaltar, para me glorificar. E Deus vai agir lá na sua casa, irmão. Estou profetizando, você vai testemunhar esse milagre aqui ainda. Aleluia. Fecha os teus olhos por um instante, cante um pedacinho de uma canção, e nós vamos fechar os nossos olhos e abrir o nosso coração, e se prontificar e se apresentar para Deus. A partir de hoje os meus lábios serão para te louvar. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento, e a luz é minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Seja meu universo. Só um instantinho, irmão. Eu quero convidar os adolescentes para vir aqui à frente. Nesse momento eu recebo de Deus esta informação. Não foi nada premeditado, nem pensei em orar por vocês. Mas nesse momento o Espírito de Deus está falando ao meu coração. Se algum pai ou alguma mãe desejar vir aqui ao lado do seu filho, se estiver aí, pode vir, irmão. Nós vamos quebrar uma barreira aqui agora. O Espírito de Deus está me dizendo que uma grande barreira vai cair por terra hoje. O diabo estava querendo tocar nos lábios dos nossos filhos, mas não recebe essa autorização.
Essas vozes aqui foram ungidas para louvar única e exclusivamente a Deus. E o diabo não terá poder de tocá-las em nossas juventudes e adolescentes. Em nome de Jesus eu vou profetizar bênção aqui agora. E os irmãos que lá estão vão levantar as mãos para cá. Aleluia. Barreiras estão sendo quebradas agora. Filhos rebeldes que falam grosso com o pai e com a mãe, Jesus vai curar você hoje, filho. Jesus vai te visitar hoje. Vai ter mudança de vida aqui, diz o Senhor dos Exércitos. Filhos rebeldes serão amansados pelo Senhor, diz o Senhor Jeová. Ore comigo agora. Senhor, na autoridade da tua palavra, eu proclamo a tua glória sobre a vida dos nossos adolescentes e os pais que aqui estão agora. Em nome de Jesus, esta barreira vai cair por terra, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Onde houver um jovem, um adolescente rebelde, que já não obedece mais ao pai e à mãe, que já não escuta mais ao pai e à mãe, o confronta com palavras agressivas, retruca e muitas vezes ofende, ó Espírito Santo, em nome de Jesus eu declaro que a vitória está chegando agora. O mal não vai prevalecer, o nome do Senhor há de ser glorificado, e a bênção do Senhor está chegando sobre esta casa agora. O Senhor vai renovar jovens e adolescentes, o Senhor vai encher com teu Espírito Santo. Onde houver um pai e uma mãe abençoando, a bênção vai chegar agora. Em nome de Jesus eu ministro esta palavra hoje, na autoridade do nome de Jesus. Sobre estas casas, abraça o teu filho, irmão, abraça a sua filha, dê um beijo nele, dê um beijo nela. De paz ele encheu meu coração.